Recentemente, a Rússia causou um grande impacto nas discussões internacionais ao se posicionar firmemente contra uma proposta polêmica do governo dos Estados Unidos. A proposta do presidente norte-americano sugere a realocação de cidadãos palestinos da faixa de Gaza para países vizinhos, como Egito, Jordânia e Líbano, com o objetivo de aliviar a pressão sobre a região, que sofre com décadas de conflitos. Essa ideia gerou uma resposta imediata de Moscou, que condenou a iniciativa, argumentando que ela não só viola acordos internacionais estabelecidos, mas também pode agravar a já delicada situação política e humanitária no Oriente Médio. Em resposta, o Kremlin reiterou seu compromisso com a busca de uma solução de longo prazo para o conflito israelense-palestino, baseada na coexistência de dois estados independentes. Moscou afirmou que essa medida de deslocamento forçado não é apenas impraticável, mas contrária ao direito à autodeterminação dos palestinos, e que o futuro da região deve ser decidido por negociações entre as partes envolvidas, sem imposições externas. Enquanto isso, a administração dos Estados Unidos, liderada por Joe Biden, mantém a proposta de reassentar os palestinos em outros países da região. Biden defende que a única forma de estabilizar Gaza e a área circundante seria permitir que os refugiados palestinos se desloquem para nações como a Jordânia ou o Egito, países que compartilham fronteiras com a faixa de Gaza. Porém, essa abordagem foi amplamente criticada, não só por Moscou, mas também por outras nações árabes, como a Jordânia e o Egito, que se opõem veementemente a qualquer tentativa de deslocamento forçado da população de Gaza. O governo jordaniano, por exemplo, declarou que uma ação dessa natureza violaria a soberania do país, além de causar sérios danos à reputação internacional da Jordânia, já que esta é uma das nações que tradicionalmente apoia a causa palestina. O Egito, por sua vez, tem mantido uma postura igualmente inflexível, argumentando que a realocação forçada seria uma violação dos direitos humanos e das convenções internacionais. Para o Cairo, a solução para o conflito deve passar por negociações bilaterais entre Israel e Palestina, respeitando a integridade territorial e os direitos dos povos envolvidos. A proposta norte-americana também gerou uma reação negativa de líderes palestinos, que acusam os Estados Unidos de tentar apagar a identidade cultural e histórica dos palestinos. Para eles, transformar Gaza em um destino turístico, como sugerido pelo presidente Biden, não é apenas uma tentativa de revitalização econômica, mas uma forma de eliminar fisicamente a presença palestina na região, ocultando as complexas questões políticas e sociais por trás de promessas de desenvolvimento. Essa visão norte-americana encontrou resistência em várias partes do mundo, incluindo países como a Rússia, que reforçou sua postura de não permitir que o Oriente Médio fosse reconfigurado à força. A Rússia, juntamente com a China, expressou sua preocupação de que essa abordagem não só exacerbara as tensões, mas também poderia gerar uma nova onda de violência na região. Especialistas alertam que a proposta de reconfiguração da faixa de Gaza pode desencadear uma crise humanitária de proporções ainda maiores, com a deslocação forçada de populações inteiras, algo que contraria os princípios dos direitos humanos e as normas estabelecidas pelas Nações Unidas. No centro deste debate estão os efeitos geopolíticos de uma potencial mudança no controle e na administração da faixa de Gaza. A oposição russa, aliada ao crescente ceticismo de potências como a China, coloca o Ocidente em uma posição delicada. A proposta do presidente Biden levanta questões não apenas sobre o futuro de Gaza, mas também sobre as repercussões políticas e econômicas para os países vizinhos, como o Egito e a Jordânia, que já enfrentam dificuldades com as tensões internas e os fluxos migratórios. Para muitas dessas nações, a realocação de milhares de palestinos poderia resultar em uma sobrecarga social e econômica significativa, além de prejudicar a estabilidade regional. Enquanto isso, nas ruas de Gaza, os habitantes enfrentam um clima de crescente incerteza e apreensão. As famílias palestinas, que já lutam contra as consequências devastadoras de décadas de conflitos armados e bloqueios econômicos, sentem o peso de uma realidade cada vez mais difícil. A escassez de recursos básicos, como alimentos, medicamentos e infraestrutura, tornou-se uma constante em suas vidas, agravada pelas constantes ameaças de deslocamento forçado. As tensões se intensificam à medida que o medo de perder o lar e a terra natal cresce, com a perspectiva de se tornarem refugiados em países vizinhos como o Egito ou a Jordânia, cujos
próprios recursos e capacidades de absorção já estão sobrecarregados. Esse cenário alimenta uma onda de protestos diários nas principais cidades de Gaza, com a população local, composta em grande parte por jovens e trabalhadores, exigindo o fim das políticas que os ameaçam de despossessão. As manifestações têm se multiplicado, com demandas claras por autodeterminação, dignidade e a proteção de seus direitos. A Rússia, por sua vez, tem adotado uma postura ativa na arena diplomática, buscando apoio para sua visão sobre o futuro da Palestina. O governo russo mantém um diálogo constante com líderes árabes, especialmente com os de países-chave do Oriente Médio, como a Síria, o Irã e a Arábia Saudita, além de reforçar seu contato com representantes da autoridade palestina. Moscou tem se dedicado a garantir que os direitos do povo palestino sejam respeitados em qualquer negociação ou intervenção externa, defendendo que qualquer resolução para o impasse da faixa de Gaza deve ser baseada em princípios de soberania e respeito mútuo. A Rússia tem enfatizado que, ao contrário de soluções que podem ser vistas como imposições, como a realocação forçada, a paz duradoura só será alcançada por meio de um acordo que leve em consideração as fronteiras internacionais já estabelecidas, o reconhecimento dos direitos palestinos e o compromisso com a coexistência pacífica entre as partes envolvidas. Entretanto, a situação permanece volátil e o futuro da faixa de Gaza segue indefinido. A cada dia, as tensões aumentam, não apenas dentro da região, mas também em sua intersecção com as potências globais que buscam definir os rumos do Oriente Médio. Com a proposta de realocação forçada e as reações globais a ela, as próximas semanas serão cruciais para o destino da Palestina e das nações ao seu redor. Existe o risco de uma polarização ainda mais profunda, com divisões geopolíticas intensificando-se entre potências ocidentais e blocos aliados ao Oriente Médio, como o Irã e a Rússia. Isso também pode impactar as negociações de paz e a dinâmica regional de maneira irreversível. Além disso, a crise humanitária em Gaza, que já atinge níveis alarmantes, pode se agravar, com mais deslocados internos e refugiados, caso a proposta de realocação avance. A situação econômica da região já está extremamente fragilizada, com milhões de pessoas dependendo de ajuda humanitária, e qualquer movimento que intensifique o êxodo poderia sobrecarregar ainda mais os países vizinhos, criando um novo ciclo de vulnerabilidade para os palestinos e aumentando a pressão sobre o sistema de refugiados. No campo político, a constante luta pela autodeterminação da Palestina, que já dura mais de 70 anos, se entrelaça com os interesses geopolíticos das grandes potências, tornando o futuro da faixa de Gaza um reflexo das complexas relações internacionais e das rivalidades regionais. O que está em jogo agora não é apenas o futuro imediato dos habitantes de Gaza, mas o equilíbrio político e a estabilidade de uma região que já foi palco de múltiplos conflitos e que continua sendo um ponto de tensão global. As decisões que forem tomadas nas próximas semanas terão implicações significativas, não só para os palestinos, mas para o mundo inteiro, já que o Oriente Médio continua a ser um campo de disputa entre diversas potências com interesses conflitantes. O cenário é cada vez mais tenso e qualquer movimento precipitado pode resultar em consequências inesperadas, amplificando ainda mais o sofrimento da população local e afetando a paz e a segurança globais.